A Coreia do Norte é um país conhecido por seu regime fechado e rigoroso, liderado pela dinastia Kim desde 1948. É uma nação socialista sob o controle do Partido dos Trabalhadores da Coreia, famosa por sua rígida política interna, propaganda estatal e severidade com leis e punições. Para muitos, é um destino intrigante, mas também carregado de riscos para os viajantes. Na Coreia do Norte, as leis são extremamente rígidas, e o conceito de liberdade pessoal, como o entendemos, simplesmente não existe. Qualquer ação que o governo considere desrespeitosa pode levar a graves punições, incluindo longas sentenças de trabalho forçado em condições desumanas. A Coreia do Norte é um dos países mais isolados e misteriosos do mundo. Sua história é marcada por conflitos, divisões e um regime autoritário que continua a intrigar e preocupar o mundo. A Península Coreana era uma nação unificada sob a dinastia Joseon até o final do século XIX. No início do século XX, o Japão colonizou a Coreia, impondo seu domínio cultural e econômico. A ocupação durou até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Mas eu cliquei no vídeo para saber sobre o porquê eu tenho que ter cuidado ao viajar para a Coreia do Norte, não para saber a história da Coreia do Norte. Espera, já vamos chegar lá. A derrota do Japão na guerra trouxe a libertação da Coreia, mas também um novo problema, a divisão entre as potências vencedoras, Estados Unidos e União Soviética. A península foi dividida ao longo do paralelo 38. No norte, a União Soviética instalou um governo comunista liderado por Kim Il-sung. No sul, os Estados Unidos apoiaram um governo pró-Ocidente. Essa divisão marcou o início de uma rivalidade ideológica que levaria à Guerra da Coreia. Mas quais são os tipos de punição por lá? Bem, se você for preso por lá, a sua família também vai presa junta. Me explica isso. A sua família não fez nada e ela vai presa. Outra punição é tortura física e psicológica que eu não vou falar, pois podem violar as leis de política do YouTube. Bem, resumindo, são punições bem severas. Agora vamos para o caso que vai fazer você pensar duas vezes antes de viajar para a Coreia do Norte. Otto Warmbier era um estudante da Universidade de Virgínia que visitava a Coreia do Norte como parte de um grupo turístico em 2016. Em 29 de dezembro de 2015, Otto partiu para uma escala em Pequim antes de chegar nas terras norte-coreanas. Já na Coreia do Norte, ele e um grupo de turistas que incluía mais 10 cidadãos americanos passariam 5 dias na Coreia do Norte. O grupo comemorou o Ano Novo em uma festa na praça Kim Il-sung, em Pyongyang, antes de voltar para o Yanggakdo International Hotel, onde continuou consumindo algumas bebidas alcoólicas. No início da manhã de Ano Novo, Otto supostamente tentou roubar um cartaz de propaganda política para levar de volta para os Estados Unidos como um troféu para alguém da igreja da sua cidade. O pôster dizia: "Vamos armar-nos fortemente com o patriotismo de Kim Jong-il." Causar qualquer dano ou roubar materiais com o nome ou imagem de um líder norte-coreano é considerado um crime grave para o governo da Coreia do Norte. Em 2 de janeiro de 2016, Otto foi preso no aeroporto internacional de Pyongyang, enquanto esperava a partida da Coreia do Norte. Danny Gratton, um membro britânico do grupo de Otto, testemunhou a prisão dele. Nenhuma palavra foi dita. 2 guardas chegaram e simplesmente deram um tapinha no ombro de Otto e o levaram embora. Eu apenas disse, meio nervoso: "Bem, essa é a última vez que veremos você." Há uma grande ironia nessas palavras. Foi isso. Essa foi a última vez em que vi Otto. Otto não resistiu. Ele não parecia assustado. Ele meio que sorriu, narrou Gratton. Quando o avião do grupo estava prestes a deixar o terminal, um oficial entrou a bordo dizendo: "Otto está muito doente e foi levado para o hospital." Isso lógico que não era verdade. A Agência Central de Notícias da Coreia, estatal da Coreia do Norte, falou inicialmente que Otto havia sido detido por atos hostis contra a República Democrática da Coreia do Norte. O país asiático se recusou a detalhar a natureza exata de suas irregularidades por 6 semanas. Em uma conferência de imprensa, em 29 de fevereiro de 2016, Otto, lendo uma declaração escrita, confessou que havia tentado roubar o cartaz para levar de volta para os Estados Unidos. Em 16 de março de 2016, poucas horas depois do enviado americano Bill Richardson se encontrar em Nova York com 2 diplomatas norte-coreanos no escritório das Nações Unidas, para pressionar a libertação de Otto, o mesmo foi julgado e condenado na Suprema Corte da Coreia do Norte. Otto falou em sua confissão que abandonou o pôster depois de descobrir que ele era grande demais para ser transportado, mas isso não evitou sua sentença a 15 anos de trabalho braçal. De acordo com sua equipe de médicos, as varreduras do cérebro revelaram que Otto sofreu uma extensa perda de tecido cerebral em toda a região, consistente com um evento cardiopulmonar que causou a privação de oxigênio na cabeça. Isso em abril de 2016, um mês depois de sua condenação.
Os médicos disseram que não sabiam o que causou a parada cardíaca, mas que ela poderia ter sido desencadeada por uma parada respiratória. Um especialista em cuidados neurointensivos do hospital afirmou que não haviam evidências que indicavam quaisquer sinais de botulismo. Os norte-coreanos haviam falado que ele contraiu botulismo. Depois que seus pais solicitaram a remoção do tubo de alimentação, Otto Warmbier morreu no hospital às 14 horas e 20 minutos de 19 de junho de 2017, com 22 anos de idade. O caso de Otto Warmbier não é apenas uma história trágica, mas um lembrete de como a liberdade e os direitos humanos não são garantias universais. Seu sofrimento ecoa a importância de questionarmos regimes que ignoram a dignidade humana e de defendermos a justiça onde quer que ela seja ameaçada. Que sua memória nos inspire a valorizar nossas liberdades e a lutar por aqueles que não podem lutar por si mesmos.